E aí, pessoal, um sábado cheio de assunto, cheio de notícia e a gente precisa vir aqui para atualizar. Temos que falar de Everton, temos que falar de Matheus Henrique e a suposta prioridade que o Atlético de Madrid tem na sua contratação. Temos que falar no substituto, possível substituto de Caio Henrique, e temos que falar também de treinamentos, como serão os treinamentos, já que não se pode ainda pensar em coletivo aqui em Porto Alegre. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos lá? A história é a seguinte, tudo começa com a saída de Caio Henrique. A partir da saída de Caio Henrique, começam a abrir algumas situações em cima de possibilidades do Grêmio contratar um novo lateral esquerdo. E a notícia da hora é a seguinte, o Grêmio não vai sair atrás de lateral esquerdo nesse momento. Ontem surgiu a informação de Diogo Barbosa, surgiu a informação também do Dodô, e nós claramente falamos, olha, é verdade que tem que dizer porque a notícia ela é pública e está aí para todos falarem. Só que eu não acredito nisso e continuo não acreditando. Tem nome novo na área agora, que é o Marlon. Lembram dele? Criciúma, Fluminense. Hoje, se não me engano, jogando no futebol português do Boa Vista. Jogador nada demais, né? Nada demais, um bom jogador, mas nada além disso. Teria, inclusive, uma possibilidade boa, o Grêmio estaria observando, mas, e é preciso que se diga isso, neste momento, eu não acredito em contratação. E parece até que o Renato nem gosta tanto do Marlon, mas, enfim, essa é a notícia que a gente tem que vir trazer. Diogo Barbosa, os repórteres procuraram os agentes, em princípio o jogador que não deixa o Palmeiras, essa é a informação. Eu insisto, eu não acredito muito que o Grêmio vá nesse momento, porque isso desfaz um pouco o discurso coerente que o Grêmio vem tendo com relação ao respeito à pandemia. Respeito à crise econômica causada pela pandemia é a palavra de ordem no Grêmio. E não me parece que o Grêmio vai romper essa questão, o que faz muito bem. Seguindo as notícias, é preciso falar do Matheus Henrique. Para quem não lembra, o Matheus Henrique, quando da negociação do Caio Henrique, se diz o seguinte, Matheus Henrique tem uma prioridade para voltar, para quando, se quiser algum clube quiser contratá-lo, teria uma prioridade do Atlético de Madrid. E isso estaria relacionado com a questão envolvendo o Caio Henrique. Exatamente. Parece que isso não é verdade. Parece que isso não existe. A informação é que isso surge como verdade, ficou ali, ninguém contestou, mas parece que não existe essa figura da prioridade com relação a Matheus Henrique e a questão do Atlético de Madrid. O que, de certa maneira, também fecha com tudo que a gente está falando com relação à necessidade de se diminuir o custo, que nada era tão relacionado assim, o Grêmio simplesmente fez uma opção por não insistir na permanência do Caio Henrique, mesmo podendo fazer isso. Essa é uma questão importante. Vamos para o Everton, outro assunto desse sábado, um sábado, como disse, repleto de informações. Everton segue a questão envolvendo a sua permanência no Grêmio, porque de concreto nada apareceu. Sondagens de grandes clubes, inclusive de forma mais concreta do Napoli e algumas sondagens através de empresários, inclusive relacionados aqui no Rio Grande do Sul, do PSG, por exemplo. Né? Seria uma das possibilidades, mas tudo ainda em cima de especulações. Oficialmente, o Grêmio tem vamos dizer assim, um lado um pouco mais forte do Napoli, mas nada que tenha chegado com papel timbrado em cima da mesa do presidente para que ele possa dizer sim ou não. Essa é a realidade. Então, quando se tem esse ponto, é preciso ter, sobretudo, um pouco de tranquilidade na avaliação das coisas para a gente manter exatamente a verdade à frente das discussões. Claro que a sondagem ela é real, claro que a sondagem não surge do nada, claro que o empresário não faz isso de forma de vontade própria. Existe a realidade, mas de concreto o presidente não pode nem dizer sim, porque não chegou nada para que ele possa fazer isso. Avançando ainda, treinamentos. O prefeito Marquesan, no decreto deste final de semana, segue proibindo a participação de treinos coletivos nos clubes.
ainda não vai se poder trabalhar, por exemplo, taticamente. Lembrando que já são 4 semanas de treinamento, mas taticamente ninguém pode trabalhar. Não se pode ter mais a aglomeração dentro do campo, que é básica para qualquer jogo de futebol. O Rio Grande do Sul vive nos estados da federação, talvez o principal, a maneira mais fácil, assim, mais tranquila da pandemia, outros estados em situações muito mais graves, mas isso não mexe com o planejamento da prefeitura e do governo do estado e seguem as restrições da mesma maneira. O que, convenhamos, a saúde tem que estar sempre em primeiro lugar. Se esse é o entendimento da saúde, é preciso respeitar. O fato é que mais uma semana teremos de treinamento basicamente físico para os atletas de Grêmio e Internacional. César Cidade Dias falando de Grêmio hoje para dar uma atualizada aí em todos esses assuntos que o sábado acabou nos reservando. Um abraço e até a próxima.